Então, boa tarde, eu sou o professor Eliezer e hoje a gente vai ter uma aula de história falando sobre a Idade Média. Me contem, o que vocês sabem sobre a Idade Média? Vamos lá. Quais são os objetivos do conhecimento da aula de hoje? Então, a gente entender a estrutura social do feudalismo, as relações de vassalagem e suzerania, a economia feudal e o início da queda do feudalismo, né? Mais para o fim a gente vai entender o início aqui dessas transformações. Então, os conteúdos são características gerais do feudalismo, pirâmide social feudal, o papel dos servos e senhores e a economia agrária e a autossuficiência, como funcionava toda essa estrutura econômica e social. E os objetivos são identificar as principais características do sistema feudal, compreender as relações de vassalagem e suzerania e analisar o impacto da economia agrária na estrutura social feudal. Bom, para começar, a gente começa falando um pouquinho sobre o feudalismo, né? A aula de hoje se pretende como um resumo de feudalismo, né? Então, é um movimento que aconteceu social e econômico na Europa, né? E aproximadamente entre o século V e o século XV. Por que aproximadamente? Porque quando a gente pensa no tempo histórico, essas mudanças são bem lentas e graduais, e não tem como determinar qual dia começou o feudalismo e qual dia terminou. Então a gente vai repescar ali o fim ali do Império Romano, então, né, com as invasões dos povos germânicos, né, ditos bárbaros, né, eles começam a chegar nas cidades ali romanas e a população ali com medo vai se retirar para o campo. Então, como o número de pessoas morando no campo se torna um número considerável, né, começa uma organização social ali, né, então, um encontro de interesses, né, então aí que se forma ali os primeiros feudos. Então, a gente tem ali uma sociedade estamental que seria uma sociedade travada, então a gente não vê uma flexibilidade social. Então, se eu nasço rei, eu não tenho como eu morrer servo nesse contexto. E se eu nasço servo, não tem como eu morrer rei. Então, laços de sangue, laços econômicos, essas coisas travavam, era uma sociedade travada nesse sentido. É extremamente marcado por uma religião forte, então nesse contexto o catolicismo está bem presente, né? Então ele dita muita coisa que acontece socialmente, né, na questão da fé, e é uma sociedade rural, então eles são de uma economia rural, voltada totalmente à questão do plantio. Vamos lá. A estrutura social, acho que a maneira mais clássica para entender ela é como uma pirâmide. Né? Então, por que uma pirâmide? A gente tem uma base, né, que tem ali, a maioria das pessoas estão nessa base, e quanto mais em cima, mais poder essa pessoa tem e menos pessoas são. Então, a pirâmide é de cima para baixo, né? Então, o poder está em cima e quem recebe o poder, quem obedece, está lá embaixo. Né? Então, no topo da pirâmide tem o rei, né, que representa a nobreza, toda essa parte mais próxima, o rei, a rainha, seus filhos, os parentes mais próximos, né? Então é o pessoal que está lá em cima, são uma minoria de pessoas, mas que comandam essa parte social. Abaixo a gente teria ali o clero, mas uma coisa interessante para entender é que o clero ele pode ter muita influência sobre o rei. Então, um rei católico, o que a igreja ali ditar socialmente, é obviamente que ele vai tentar aderir ao catolicismo, né? Aderir a essas doutrinas. Né? E abaixo a gente tem os servos, então é o pessoal que trabalha, o pessoal que planta, então onde está a maioria esmagadora da população. Então vamos ter isso em mente, que é uma pirâmide social. Então de cima para baixo vem as ordens, né? E que quanto mais em cima, menos pessoas, mais poder, quanto mais embaixo, mais pessoas e menos poder. Então, vamos entender um pouquinho da estrutura de um feudo. Né? Então, como que funciona um feudo? É muito no imaginário, né, esses grandes castelos, essas grandes construções. Né? E realmente havia, né, o chamado castelo fortificado. Então, o castelo fortificado seria esse espaço aí onde a nobreza está, onde o mais alto clero está, né? E por que que ele é importante? Em períodos de conflito, é bem possível de pessoas saírem dos seus espaços, dos seus feudos, das suas fazendas, né, para ir para o castelo fortificado se proteger de outros ataques, né? Ali mora uma nobreza, obviamente não era todo mundo que conseguia entrar, né, tinha um espaço limitado, né, mas poderia acontecer isso. Então, fica a questão do rei, né, ou o senhor feudal proteger a sua população. A gente tem também o moinho é bastante para entender as relações de agricultura, porque o moinho é importante para moer grãos, né, então o trigo é um grão, e era uma propriedade do senhor feudal ou do rei. Então, quem usasse tinha que pagar um imposto. Né? Então, você conseguiu moer 10 sacas, 3 sacas ficam como imposto por usar o moinho, né? 10 sacas de trigo, por exemplo. A gente tem também aqui o bosque, né? Então o bosque seria esse espaço que o rei ele faz suas caçadas, né? Por entretenimento, né? Mas também para comer carne, né? Então vai caçar os grandes animais, os cervos, né? Mas também é um espaço onde a coleta de madeira é possível. Então um servo às vezes ele precisa de madeira para usar, ele precisa pedir autorização e se autorizado daí ele consegue retirar a madeira.
A gente tem o manso senhorial, né? O manso senhorial seria as terras do rei e as terras de plantio do rei, mas não dá para se enganar, não é um rei que planta nesse contexto, né? Então, os servos têm que trabalhar em algum período nesse manso senhorial, então o que é produzido dali é do rei, não fica para nenhum servo. A gente tem o manso servil, que aí sim são as terras dos servos, onde eles plantam, né, para subsistir, né, para comer principalmente, né? E também tem que pagar imposto sobre o que eles plantam, né? Então uma porcentagem vai para o senhor feudal e o senhor feudal vai passar para o rei. Nesse período a gente está falando de uma agricultura quase de subsistência, então eu preciso plantar para comer. E uma relação econômica, né, para a gente entender, é o escambo. Então, essa troca não pelo dinheiro, mas uma troca por produtos. Então, eu planto batata, plantei muita batata nessa última colheita e você plantou bastante trigo. Então, a gente vê, ele faz uma troca. Tantas sacas de batata equivale a tantas sacas de trigo, e a gente faz essa troca. Então, para diversificar até a alimentação própria, né? A gente tem também o manso comunal. Por que comunal? Comunal vem de comum. É um espaço que todos podem usufruir de alguma maneira. Então, eu vou lá coletar galhos que caíram para fazer fogo, minhas ovelhas vão lá para pastar, vou plantar alguma coisinha diferente em algum espaço ali para diversificar a minha alimentação ou para que sobre para eu conseguir fazer outras trocas, né? Então, é um espaço comunal. Ele é bem importante para a gente entender o início do fim do feudalismo, né? Da idade medieval como no geral. Suzerania e vassalagem. É interessante a gente entender a relação de suzerania e vassalagem, né? Porque qual seria o suzerano? O que é um suzerano? O suzerano é aquele que cede terras. Então, o maior suzerano seria o rei. Então, o rei tem uma grande porção de terras lá, né? Um espaço do seu reino que é dele, que ninguém está sob posse. E o que ele faz? Ele encontra alguém de confiança, né? Alguém de confiança próximo a ele, né? Um vassalo. Esse seria o vassalo. Por que vassalo? Porque ele vai receber essas terras. E recebendo essas terras, ele tem alguma obrigação. Ele vai organizar aquele espaço, né, vai organizar as colheitas, as pessoas que estão ali trabalhando, né, e ele tem que pagar os impostos para o rei. Em causa de conflito, o vassalo tem que ser fiel ao rei para se unir às tropas do rei, né, para poder batalhar e defender os espaços. Lembrando que nesse contexto não existe um exército próprio, então quando havia guerra, eram esses vassalos que eram convocados para servir a batalha. Né? Lembrando que o principal seria o rei, o principal suzerano seria o rei. Esse aqui seria o vassalo. Só que esse vassalo podia ser suzerano. Vamos supor que essa terra que ele recebeu é de uma grande extensão e ele consegue dividir mais ainda, né? Então ele vai colocar uma outra pessoa de sua confiança, seja um parente, seja alguém que ele confia muito, né? E essa pessoa vai se tornar vassala dele. Então vai ter que pagar imposto para ele, ele paga imposto para o rei. Então a gente pensa o sistema feudal como descentralizado. O rei ele tem alguma autonomia? Ele tem, mas o poder está bem dividido, porque dentro dos feudos os vassalos eram suzeranos desses espaços, né? Eles tinham autonomia política, econômica, né? E de serviço. E continuando, vamos entender um pouquinho o fim, a crise do feudalismo, né? Começou lá pelo século XIII, como eu falei lá no começo, não tem como definir datas, assim, né? Então você vê que o fim ele começou bem antes do que a gente demarca como fim, né? O fim do século XV, mas inicia ele lá pelo século XIII. E por quê? Com o número de pessoas crescendo muito nesses espaços rurais, né? E alguma ineficácia do sistema agrícola, então, de falta de alimentos, né? É começado um êxodo rural. O êxodo rural seria essa saída do rural para ir para onde? Para as cidades. Então, é o êxodo rural indo para a cidade. Por quê? Há também o cercamento dessas terras comunais. Então, às vezes, as pessoas conseguiam comer um pouquinho melhor, né, se é que dá para chamar assim, por conta de plantar algo extra. E quem que cerca essas terras comunais? O senhor feudal ou o rei. E por que ele cerca? Porque ele quer mais espaço para plantar, porque a água também está chegando nele, né? Esses problemas também estão chegando nele. Então, com isso, com esse êxodo rural indo para as cidades, há um crescimento das cidades. E o que tinha nessas cidades? O início de uma organização do trabalho assalariado. Então, algumas pessoas conseguiram plantar mais do que só para comer, né, durante o período feudal e conseguiram fazer dinheiro, começar a vender por outros produtos. Então, aí também é uma valorização do dinheiro. Então, esses burgueses, dá para começar a chamar assim, né, por causa dessa formação dos burgos, dessas cidades muradas, né, que não, esses burgueses não necessariamente são pessoas da nobreza, nem são pessoas do clero, né, mas que conseguiram ascender socialmente de alguma maneira, né, as pessoas começam a ir para esses espaços. E nesse período, há também um movimento para a centralização do poder real. Lembra que eu falei que era descentralizado? Então, com o surgimento desses burgueses, dessa organização deles, é começado também o pensamento de, eu tenho que pagar imposto para o senhor feudal, que ele vai pagar para outro, que ele vai pagar para o rei. Então, há uma certa organização para facilitar esse pagamento de impostos. Né? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu trago para você aqui o Story Show, né? Então,
dá para escanear esse QR Code aí, né? Então ele vai ter uma atividade ali em WordWall para vocês fazerem uma atividade e ver como é que se sai ali sobre a aula de hoje, né? Então, até para revisar e também para a gente, né, se divertir um pouco. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.